Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa segunda aula, que eu chamei de ciclo de atividades, sobre os textos do Ailton Krenak, sobre a trajetória dele, as ideias que ele propõe, principalmente nas questões de preservação do meio ambiente, da luta indígena, vou chamar de novas aqui, mas a gente sabe que não são tão novas, porque são ensinamentos que os indígenas já trazem de muito tempo atrás. As novas maneiras de enxergar, de propor novas vivências, novas sociedades, que a comunidade indígena, que as comunidades indígenas trazem para a gente, e que ele, como uma liderança indígena importante, que vem lutando pelos direitos indígenas desde antes da assinatura da nossa Constituição, lá da década de 70, né, e depois veio essa luta mais formalizada ali na Constituinte, com um capítulo voltado à demarcação de terras, à garantia de direitos indígenas, na nossa Constituição em 1988. Então, a história desse líder indígena a gente já discutiu um pouquinho na aula passada, na primeira aula. Eu coloquei o texto para vocês, que falava um pouco sobre a vida dele também. O primeiro texto dele, onde ele faz algumas reflexões durante a pandemia, né, que é onde ele vai começar a ter mais visibilidade, embora já viesse na luta há muito tempo. Então, a gente tem esse ciclo de textos, que são 3 textos, hoje é o nosso segundo, onde a gente vai discutir um pouquinho, então, as ideias do Ailton Krenak. E hoje o nosso texto se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. A gente vai ler, é um livrinho dele. Eu coloquei os primeiros capítulos para que vocês leiam e a gente vai ler hoje o primeiro capítulo. Eu vou só diminuir o negocinho aqui do tempo. Então, esse PDF está lá para vocês lerem também na atividade. Mas eu também vou ler ele refletindo sobre algumas ponderações que ele traz, embora ele escreva, como a gente já deu para perceber, quem já leu o primeiro texto, de uma maneira muito simples, muito objetiva, muito tranquila de ler. Eu vou fazer algumas reflexões à medida que eu julgar necessário no texto para depois falar da questão que vocês vão ter que trabalhar. Então, começando. A primeira vez que eu desembarquei no aeroporto de Lisboa, eu tive uma sensação estranha. Por mais de 50 anos, evitei atravessar o oceano por razões afetivas e históricas. Eu achava que não tinha muita coisa para conversar com os portugueses. Não que isso fosse uma grande questão, mas era algo que eu evitava. Quando se completaram 500 anos da travessia de Cabral e companhia, recusei um convite para vir a Portugal. Eu disse: essa é uma típica festa portuguesa, vocês vão celebrar a invasão do meu canto do mundo. Não vou não. Porém, não transformei isso numa rixa e pensei, vamos ver o que acontece no futuro. Em 2017, ano em que Lisboa foi a capital ibero-americana de cultura, ocorreu um ciclo de eventos muito interessante, com performances de teatro, mostra de cinema e palestras. De novo, fui convidado a participar e dessa vez, nosso amigo, Eduardo Viveiros de Castro, faria uma conferência no Teatro Maria Matos, chamada Os Involuntários da Pátria. Então pensei, esse assunto me interessa, vou também. No dia seguinte, ao da fala do Eduardo, tive a oportunidade de encontrar muita gente que se interessou pela estreia do documentário Ailton Krenak e o Sonho da Pedra, dirigido por Marco Altberg. O filme é uma boa introdução ao tema que quero tratar. Como que ao longo de 2.000 ou 3.000 anos nós construímos a ideia de humanidade? Será que ela não está na base de muitas das escolhas erradas que fizemos, justificando o uso da violência? Então, aqui ele já vai dar uma introdução do que ele quer falar. E ele já falou de humanidade lá naquele primeiro texto que a gente viu. Essa é uma reflexão que ele faz bastante a respeito da humanidade. Que humanidade é essa? Né? Quem que está... Ele fala no outro texto, quem que está nesse clube seleto? Todo mundo é considerado humanidade? Tá, mas tem humanidade que não tem acesso à água, enquanto outras vão dar rolezinho no espaço. Né? Que humanidade é essa? Essa ideia unificada existe mesmo? Continuando então. A ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo
estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida, que precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo para essa luz incrível. Esse chamado para o seio da civilização sempre foi justificado pela noção de que existe um jeito de estar aqui na Terra, uma certa verdade, ou uma concepção de verdade, que guiou muitas das escolhas feitas em diferentes períodos da história. Esse parágrafo aqui é muito interessante, sabe? Ele vai chamar a atenção para essa questão de que se pregou que há um jeito de viver, um jeito certo, que vai ter muito a ver com a questão que a gente vai ver depois. Agora, no começo do século XXI, algumas colaborações entre pensadores com visões distintas, originadas em diferentes culturas, possibilitam uma crítica dessa ideia. Somos mesmo uma humanidade? Pensemos nas nossas instituições mais bem consolidadas, como universidades ou organismos multilaterais que surgiram no século XX. Banco Mundial, Organização dos Estados Americanos, Organização das Nações Unidas, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Quando a gente quis criar uma reserva da biosfera em uma região no Brasil, foi preciso justificar para a Unesco, porque era importante que o planeta não fosse devorado pela mineração. Para essa instituição, é como se bastasse manter apenas alguns lugares, como amostra grátis da Terra. Se sobrevivermos, vamos brigar pelos pedaços de planeta que a gente não comeu. E os nossos netos ou tataranetos, ou netos de nossos tataranetos, vão poder passear para ver como a Terra era no passado. Essas agências e instituições foram configuradas e mantidas como estruturas dessa humanidade. E nós legitimamos sua perpetuação. Aceitamos suas decisões, que muitas vezes são ruins e nos causam perdas, porque estão a serviço da humanidade que pensamos ser. As andanças que fiz por diferentes culturas e lugares do mundo me permitiram avaliar as garantias dadas ao integrar esse clube da humanidade, ao termo que ele usa, né? Eu fiquei pensando, por que insistimos tanto e durante tanto tempo em participar desse clube que na maioria das vezes só limita a nossa capacidade de invenção, criação, existência e liberdade? Será que não estamos sempre atualizando aquela nossa velha disposição para a servidão voluntária? Quando é que a gente vai entender que os estados nacionais já se desmancharam, que a velha ideia dessas agências já estava falida na origem? Em vez disso, seguimos arrumando um jeito de projetar outras iguais a elas, e que também poderiam manter a nossa coesão como humanidade. Como justificar que somos uma humanidade se mais de 70 estão totalmente alienados do mínimo exercício de ser? A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e periferias, para ser mão de obra em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origem e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade. Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas neste mundo maluco que compartilhamos. Ideias para adiar o fim do mundo? Esse título é uma provocação. Eu estava no quintal de casa quando me trouxeram um telefone dizendo: estão te chamando lá da Universidade de Brasília para você participar de um encontro sobre desenvolvimento sustentável. A UNB tem um centro de desenvolvimento sustentável, como um programa de mestrado. Eu fiquei muito feliz com o convite e aceitei, então me disseram: você precisa dar um título para sua palestra. Eu estava tão envolvido com minhas atividades no quintal que respondi: ideias para adiar o fim do mundo. A pessoa levou a sério e colocou isso no programa. Depois de uns 3 meses me ligaram: é amanhã, você está com sua passagem de avião para Brasília? Amanhã? É amanhã que você vai fazer aquela palestra sobre as ideias para adiar o fim do mundo. No dia seguinte estava chovendo e eu pensei que ótimo, não vai aparecer ninguém. Mas para minha surpresa o auditório estava lotado. Perguntei: mas todo esse pessoal está no mestrado? Meus amigos disseram que nada, os alunos do campus todo estão aqui querendo saber essa história de adiar o fim do mundo. E eu respondi: eu também. Estar com aquela turma me fez refletir sobre o mito da sustentabilidade, inventado pelas corporações para justificar o assalto que fazem à nossa ideia de natureza.
fomos durante muito tempo embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto isso, enquanto seu lobo não vem, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra, Terra e humanidade. Eu não percebo onde tem uma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo que eu consigo pensar é natureza. Então ele vai trazer de novo aquela ideia que a gente já viu naquele outro texto, né, onde ele é uma ideia muito forte nele, onde ele não defende essa separação entre humanidade e natureza, humanidade e terra. E aqui também eu gosto quando ele fala do mito da sustentabilidade, que claro que a gente tem que ter iniciativas, né, que preguem a preservação e a diminuição de poluição, de gases tóxicos e tal, só que não achar que isso é suficiente, né, porque não vai ser. Uma coisa que a gente pode refletir sobre isso é a questão, por exemplo, do uso da água. A gente está agora, né, no período que estão falando que vai vir uma seca grande, que vai faltar água, crise energética e tal. E daí fica assim, economiza água, não gasta água, não lava a calçada, não lava o carro. Gente, tudo isso é ótimo, né? Ótimo até para o nosso próprio bolso num período de crise também econômica. Mas isso não é suficiente, porque a maior parte da água que é gasta no Brasil, ela não é gasta pelos domicílios, pelas pessoas, né, nas suas casas. Ela é gasta na indústria, ela é gasta no agronegócio. Então, né, assim, isso resolve uma parte do problema, talvez econômico das famílias, isso ajuda. Mas falar que isso vai ajudar como uma medida de sustentabilidade, isso não é verdade. Então, há ideias falsas de sustentabilidade que a gente tem que tomar cuidado. Esse é um exemplo, mas tem outros, né? As empresas às vezes fazem um negócio de nada e falam, eu sou sustentável, enquanto isso está lá poluindo e enfim. Li uma história de um pesquisador europeu do começo do século XX que estava nos Estados Unidos e chegou ao território dos Hopi. Ele tinha pedido que alguém daquela aldeia facilitasse o encontro dele com uma anciã que ele queria entrevistar. Quando foi encontrá-la, ela estava parada perto de uma rocha. O pesquisador ficou esperando até que falou: "Ela não vai conversar comigo, não?" Ao que o seu facilitador respondeu: "Ela está conversando com a irmã dela. Mas é uma pedra." E o camarada disse: "Qual o problema?" "Tem uma montanha rochosa na região onde o Rio Doce foi atingido pela lama da mineração. A aldeia Krenak fica na margem esquerda do rio, na direita tem uma serra. Aprendi que aquela serra tem nome: Taku Crack e personalidade. De manhã cedo, de lá do terreiro da aldeia, as pessoas olham para ela e sabem se o dia vai ser bom ou se é melhor ficar quieto. Quando ela está com uma cara de tipo, não estou para a conversa hoje, as pessoas já ficam atentas. E quando ela amanhece esplêndida, bonita, com nuvens claras sobrevoando a sua cabeça, toda enfeitada, o pessoal fala, pode fazer festa, dançar, pescar, pode fazer o que quiser." Assim como aquela senhora Hop, que conversava com a pedra, sua irmã, tem um monte de gente que fala com as montanhas. No Equador, na Colômbia, em algumas dessas regiões dos Andes, você encontra lugares onde as montanhas formam casais. Tem pai, mãe, filho, tem uma família de montanhas que troca afeto, faz trocas. E as pessoas que vivem nesses vales fazem festas para essas montanhas. Dão comida, dão presentes, ganham presentes das montanhas. Por que essas narrativas não nos entusiasmam? Porque elas vão sendo esquecidas e apagadas em favor de uma narrativa globalizante e superficial que quer contar a mesma história para tanta gente. Os Maasai, no Quênia, tiveram um conflito com a administração colonial, porque os ingleses queriam que a montanha deles virasse um parque. Eles se revoltaram contra a ideia banal, comum em muitos lugares do mundo, de transformar um sítio sagrado num parque. E eu acho que começa como parque e termina como parking, porque tem que estacionar esse tanto de carro que fazem por aí afora. É um abuso do que chamam de razão. Aqui então ele faz um trocadilho, né, que começa como parque, esse lugar, transforma esse lugar que é de montanhas, né, esse vale, né, cheio de verde, num parque para as pessoas visitarem, e termina como um parking, que é esse estacionamento em inglês, onde as pessoas vão ter que ir até lá de carro e vai encher de carro aquele lugar.
Enquanto a humanidade está se distanciando do seu lugar, um monte de corporações espertalhonas vai tomando conta da Terra. Nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais produzidos pelas mesmas corporações que devoram florestas, montanhas e rios. Eles inventam kits super interessantes para nos manter nesse local, alienados de tudo, e se possível tomando muito remédio, porque afinal é preciso fazer alguma coisa com o que sobra do lixo que produzem, e eles vão fazer remédio, e um monte de parafernálias para nos entreter. Para que não fiquem pensando que estou inventando mais um mito, o do monstro corporativo, ele tem nome, endereço e até conta bancária. E que conta? São os donos da grana do planeta, ganham mais a cada minuto, espalhando shoppings pelo mundo. Espalham quase que o mesmo modelo de progresso que somos incentivados a entender como bem-estar no mundo todo. Os grandes centros, as grandes metrópoles do mundo são uma reprodução uns dos outros. Se você for para Tóquio, Berlim, Nova York, Lisboa e São Paulo, verá o mesmo entusiasmo em fazer torres incríveis, elevadores, espiroquetas, veículos espaciais. Parece que você está numa viagem com o Flash Gordon. Enquanto isso, a humanidade vai sendo descolada de uma maneira tão absoluta desse organismo que é a Terra. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam ficar agarrados nessa terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na América Latina. São caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes, a sub-humanidade. Porque tem uma humanidade, vamos dizer, bacana, e tem uma camada mais bruta, rústica, orgânica, uma sub-humanidade, uma gente que fica agarrada na terra. Parece que eles querem comer terra, mamar na terra, dormir deitados sobre a terra, envoltos na terra. A organicidade dessa gente é uma coisa que incomoda, tanto que as corporações têm criado cada vez mais mecanismos de separar esses filhotes da terra de sua mãe. Vamos separar esse negócio aí, gente de terra, essa bagunça. Melhor colocar um trator, um extrator na terra. Gente não, gente é uma confusão. E principalmente, gente não extrata em nada para dominar esse recurso natural que é a terra. Recurso natural para quem? Desenvolvimento sustentável para quê? O que é preciso sustentar? A ideia de nós, os humanos, nos escolarmos da terra, vivendo numa abstração civilizatória absurda. Ela suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos, oferece o mesmo cardápio, o mesmo figurino e, se possível, a mesma língua para todo mundo. Aqui a gente tem uma indiretinha, né? Que língua será que é essa aqui para todo mundo? Que língua que todo mundo fica? Tem que aprender, né? E percebam que o domínio dessa língua ele vem por causa de um outro domínio, né? Que não é só o cultural, digamos assim. Para a Unesco, 2019 é o Ano Internacional das Línguas Indígenas. Todos nós sabemos que a cada ano, a cada semestre, uma dessas línguas maternas, um desses idiomas originais de pequenos grupos que estão na periferia da humanidade é deletada. Sobram algumas, de preferência aquelas que interessam as corporações para administrar a coisa toda, o desenvolvimento sustentável. O que é feito de nossos rios, nossas florestas, nossas paisagens? Nós ficamos tão perturbados com o desarranjo regional que vivemos, ficamos tão fora do sério com a falta de perspectiva política, que não conseguimos nos erguer e respirar, ver o que importa mesmo para as pessoas, os coletivos e as comunidades nas suas ecologias. Para citar o Boaventura de Souza Santos, a ecologia dos saberes deveria também integrar nossa experiência cotidiana, inspirar nossas escolhas sobre o lugar em que queremos viver, nossa experiência como comunidade. Desculpa, gente. É que como ficou junto ali. Precisamos ser críticos a essa ideia plasmada de humanidade homogênea na qual há muito tempo o consumo tomou o lugar daquilo que antes era cidadania. José Mujica disse que transformamos as pessoas em consumidores, não em cidadãos. E nossas crianças, desde a mais tenra idade, são ensinadas a serem clientes. Não tem gente mais adulada do que um consumidor. São adulados até o ponto de ficarem imbecis, babando. Então, para que ser cidadão?
Aqui só, né, acho que isso aqui também dá pra gente fazer um parâmetro, falar, e o cliente tem sempre razão, né? É isso, de adular, né, o consumismo, ele nos dá uma ideia falsa de que somos especiais, né, porque compramos determinada roupa, determinado carro, determinado celular. Não é pra, assim, acho que isso fique bem claro aqui, não é pra viver numa pobreza absurda, passando necessidade. A ideia é justamente que todos tenham condições de viver bem. Mas isso, claro, não significa trocar de celular todo ano, por exemplo, por um modelo mais novo, ou de carro, né? Ou trocar de roupa a cada lançamento de coleção de moda, porque aí vem o consumismo, né? Que gera toda esses fatores que a gente está falando, de poluição, de se descolar da terra, se descolar da natureza e tal. Então, para que ser cidadão? Para que ter cidadania, alteridade, estar no mundo de uma maneira crítica e consciente se você pode ser um consumidor? Essa ideia dispensa a experiência de viver numa terra cheia de sentido, numa plataforma para diferentes cosmovisões. Davi Copenhague ficou 20 anos conversando com o antropólogo francês Bruce Albert para produzir uma obra fantástica chamada A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. O livro tem a potência de mostrar para a gente que está nessa espécie de fim dos mundos, como é possível que um conjunto de culturas e de povos ainda seja capaz de habitar uma cosmovisão, habitar um lugar neste planeta que compartilhamos de uma ideia tão especial em que tudo ganha sentido. As pessoas podem viver com o espírito da floresta, viver com a floresta, estar na floresta. Não estou falando do filme Avatar, mas das 20 e tantas mil pessoas, e conheço algumas delas, que habitam o território Yanomami na fronteira do Brasil com a Venezuela. Esse território está sendo assolado pelo garimpo, ameaçado pela mineração, pelas mesmas corporações perversas que já mencionei e não toleram esse tipo de cosmos, o tipo de capacidade imaginativa e de existência que um povo originário como os Yanomami é capaz de produzir. Não sei se vocês têm acompanhado, mas realmente tem saído muitas notícias sobre os ataques que os Yanomamis têm sofrido, principalmente do garimpo, né, de ataques com armas, ataques, né, hoje eu vi até que um avião, né, passou tão baixo do garimpo e acabou atingindo um dos moços, né, e acabou matando, então. E fora também que os garimpeiros ilegais que estão nas terras Yanomamis levaram Covid, mataram muitas pessoas, né? Porque os indígenas, eles acabam tendo a saúde mais debilitada contra essas doenças. Então, assim, é uma série de ataques de todos os tipos. Nosso tempo é especialista em criar ausências do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. Está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. É importante viver a experiência da nossa própria circulação pelo mundo, não como uma metáfora, mas como fricção de poder contar uns com os outros, de estar junto uns com os outros. Poder ter um encontro como este aqui em Portugal e ter uma audiência tão essencial como vocês é um presente para mim. Vocês podem ter certeza de que isso me dá o maior gás para esticar um pouco mais o início do fim do mundo que se me apresenta. Eu os provoco a pensar na possibilidade de fazer o mesmo exercício. É uma espécie de Tai Chi Chuan. Quando você sentir que o céu está ficando muito baixo, é só empurrá-lo e respirar. Como os povos originários do Brasil lidaram com a colonização que queria acabar com o seu mundo? Quais estratégias esses povos utilizaram para cruzar esse pesadelo e chegar ao século XXI ainda esperneando, reivindicando, desafinando o coro dos contentes? Vi as diferentes manobras que nossos antepassados fizeram
e me alimentei delas, da criatividade, da poesia que inspirou a resistência desses povos. A civilização chamava aquela gente de bárbaros e imprimiu uma guerra sem fim contra eles, com o objetivo de transformá-los em civilizados que poderiam integrar o clube da humanidade. Muitas dessas pessoas não são indivíduos, mas pessoas coletivas, células que conseguem transmitir através do tempo suas visões sobre o mundo. Às vezes, os antropólogos limitam a compreensão dessa experiência, que não é só cultural. Eu sei que tem alguns antropólogos aqui na sala, não fiquem nervosos. Quantos perceberam que essas estratégias só tinham como propósito adiar o fim do mundo? Eu não inventei isso, mas me alimento da resistência continuada desses povos que guardam a memória profunda da terra, aquilo que Eduardo Galeano chamou de memória do fogo. Nesse livro, em As Veias Abertas da América Latina, ele mostra como os povos do Caribe, da América Central, da Guatemala, dos Andes e do resto da América do Sul tinham convicção do equívoco que era a civilização. Eles não se renderam porque o programa proposto era um erro. A gente não quer essa roubada. E os caras, não, toma essa roubada, toma a Bíblia, toma a cruz, toma o colégio, toma a universidade, a estrada, a ferrovia, a mineradora, toma a porrada. Ao que os povos responderam, o que é isso? Que programa esquisito, não tem outro não? Por que nos causa desconforto a sensação de estar caindo? A gente não fez outra coisa senão, nos últimos tempos senão despencar. Cair, cair, cair. Então, por que estamos grilados agora com a queda? Vamos aproveitar toda a nossa capacidade crítica e criativa para construir um paraquedas colorido. Vamos pensar no espaço não como um lugar confinado, mas como o cosmos onde a gente pode despencar em paraquedas coloridos. Aqui ele faz, uma metáfora que a gente está caindo. Até ele, quando ele cita ali o livro do Schopenhauer, cadê? Eu vou só voltar. A Queda do Céu. Então, ele fala, que a gente tá nessa sensação de desconforto, da gente tá caindo, do céu tá caindo, porque a gente chegou num ponto onde as coisas saíram do controle, A quem conhece um pouquinho de ciência sabe como os estudiosos estão vendo o nosso futuro a partir desse ponto. Então agora é hora de criar os paraquedas, Ficar se lamentando, é hora de fazer as ideias para adiar o fim do mundo, e não só o que ele coloca aqui o tempo todo, não só no sentido prático de construir grandes parnafenalhas e tal, mas de retornar à nossa origem, de dar passos para trás, de contar as histórias que ficaram esquecidas nesse tempo, para a gente poder enxergar outras formas de ver a vida, e de viver a vida, e de entender a sociedade, formar novas formas de comunidade, de estar junto com os outros. Há centenas de narrativas de povos que estão vivos, contam histórias, cantam, viajam, conversam e nos ensinam mais do que aprendemos nessa humanidade. Nós não somos as únicas pessoas interessantes no mundo, somos parte do todo. E isso talvez tire um pouco da vaidade dessa humanidade que nós pensamos ser, além de diminuir a falta de reverência que temos o tempo todo com outras companhias que fazem essa viagem cósmica com a gente. Companhias. Então, que ele fala de outros seres que devem habitar outros planetas, outros espaços, e a gente não é o centro do universo. Em 2018, quando estávamos na iminência de ser assaltados por uma situação nova no Brasil, me perguntaram: como os índios vão fazer diante disso tudo? Eu falei: tem 500 anos que os índios estão resistindo. Estou preocupado com os brancos. Como que vão fazer para escapar dessa? É aquilo que eu falei para vocês na aula passada, lembra? A gente resistiu expandindo a nossa subjetividade, não aceitando essa ideia de que somos todos iguais. Ainda existem aproximadamente 250 etnias que querem ser diferentes umas das outras no Brasil, que falam mais de 150 línguas e dialetos. Nosso amigo Eduardo Viveiros de Castro gosta de provocar as pessoas com o perspectivismo amazônico, chamando a atenção exatamente para isso. Os humanos não são os únicos seres interessantes e que têm uma perspectiva sobre a existência. Muitos outros também têm. Cantar, dançar e viver. Essa aqui é uma teoria do Viveiros de Castro,
onde ele convida a gente né, porque a gente desenvolveu nossos estudos, nossas tecnologias, nossas formas de pensar a partir da nossa perspectiva. Vamos supor quando eu estou, né, vamos supor que eu estou fazendo uma viagem ao Pantanal e encaro uma onça. Nem vejo, tenho a sorte de encontrar uma onça, que é um animal que eu acho muito lindo. Então, eu vou ter a minha perspectiva dela, um animal lindo, é mais perigoso, então eu vou ficar na minha. Vou ter um encontro, né, controlado, digamos assim. Os conhecimentos que eu sei sobre ela, que ela tem uma mordida forte, que ela é rápida, mas as pessoas nunca se perguntam qual é a perspectiva que a onça tem de mim, porque os animais também têm perspectiva. E outros seres. Então, essas. Quando a gente tem contato com isso, a gente fica até meio, mas como assim? Nunca. Porque a gente sempre se colocou como centro. O antropocentrismo sempre colocou o ser humano como centro. Mas não, os outros seres também têm perspectiva. Né? E o que será que a onça pensa de mim? Comida só? Elas nem se alimentam muito de carne humana, né? Elas têm outras presas que elas preferem. Então, acho que nem como comida, talvez muito apetitosa, ela nos enxergue. Mas é disso que fala só uma introdução bem breve, porque faz tempo que eu li sobre isso e claro, foi uma introdução que eu li, não sou especialista na área, mas é isso que fala do perspectivismo amazônico. Ameríndio, na verdade, é um termo que ele usa bastante. Suspender o céu é ampliar nosso horizonte, não o horizonte prospectivo, mas um existencial. É enriquecer as nossas subjetividades, que é a matéria que este tempo que nós vivemos quer consumir. Aqui é importante, né, essa parte que ele fala de quanto a gente precisa enriquecer a subjetividade. Reparem como, né, a nossa vida muitas vezes é colocada nas caixinhas. Nascer, crescer, estudar, trabalhar, né, formar uma família, aposentar, quem tiver sorte, porque aqui já começa a ficar uma etapa difícil, morrer. E o que a gente faz nesse tempo todo? Né? Tão focados, eu falo muito por mim também, em ter uma boa profissão, em sustentar a família, e não sei o quê. E as subjetividades, o meu dançar, o meu cantar, o meu estar no mundo, onde fica? A minha identidade. E reparem que o tempo, nosso tempo presente, quer muito, né, consumir essas subjetividades, né? Quase não deixa tempo, quando nos colocam tantas tarefas que a gente quase não tem tempo para esse tipo de coisa. Então vamos vivê-las com a liberdade de que fomos capazes de inventar, não botar ela no mercado. Já que a natureza está sendo assaltada de uma maneira tão indefensável, vamos pelo menos ser capazes de manter nossas subjetividades, nossas visões, nossas poéticas sobre a existência. Definitivamente não somos iguais, e é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro, como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos viajando, não significa que somos iguais, significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar nosso roteiro de vida. Ter diversidade, não isso de uma humanidade com o mesmo protocolo, porque isso, até agora, foi só uma maneira de homogeneizar, de tornar tudo igual, né? E tirar nossa alegria de estar vivos. Então, esse é o primeiro capítulo do livro Ideias para Adiar um Fim do Mundo. E é uma fala que ele faz em Portugal, como fica claro aqui no começo, né? Quando ele decide encarar esse acontecimento que, né, para ele não devia ser nada prazeroso mesmo, sei lá, visitar enfim, estar lá meio que reverenciando os povos que trouxeram tanto sofrimento para os indígenas e nos colocaram nessa situação que a gente está hoje. Então, a partir desse texto, a partir do que a gente já viu, tem um vídeo ali na postagem para quem quiser escutar mais, eu proponho a seguinte pergunta. Ailton Krenak tem várias frases emblemáticas. Uma delas nos diz o seguinte: o que ganhamos com os buracos que foram feitos nas Minas Gerais? O que nós brasileiros ganhamos ao ver nossos minérios sendo levados embora para outros países? Ao dizer isso, Ailton Krenak questiona a ideia de progresso que a nossa civilização ocidental tem. E você, como entende essa questão? A maneira como enxergamos o progresso precisa ser anulada? Então isso, né,
que ele fala ali durante todo esse capítulo, de que nos empurraram uma ideia de civilização, de progresso, né, que todo mundo deve seguir, como essas caixinhas que eu falei agora. Né? Como você entende isso? O que é progresso para você? Você, como um futuro professor, que inflexões você faz sobre esse tema que julga importante, né? De repente, compartilhar com seus futuros alunos? Né? O que a gente precisa refletir sobre essa questão do progresso? Lembrando que progresso é uma palavra que está até na nossa bandeira. O que progresso é esse? Para que ele serve? A quem que ele serve? Né? O que a gente ganha com ele? Então é uma questão, de novo, bem aberta, bem subjetiva, onde vocês têm que relacionar o que Ailton Krenak fala com o que vocês pensam e também trazer um pouco para uma futura realidade de vocês como professor. O vídeo ficou bem longo porque eu li o capítulo todo, mas é isso. Coloquem aí para escutar, né, e para poderem depois responder as questões. Então, até mais, até a próxima aula com o último texto do Ailton Krenak.